Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Drogas injetáveis e a AIDS são ameaças que andam de mão dada, diz a ONU. O número de usuários de droga cresce em todo o mundo. Revisão dos dados de organizações internacionais e governos foi publicada na revista The Lancet dessa semana. A estimativa global de existam 15,9 milhões de usuários. As análises variam de 11 a 21 milhões de viciados. Um total de 140 países reportaram o uso das drogas injetáveis na população, porém, somente 61 as estimativas puderam ser levantadas. Os dados foram coletados em mais de 11 mil documentos oficiais sobre o tema. A Organização das Nações Unidas mantém um grupo que ajuda a relação entre a epidemia do HIV e o uso das drogas injetáveis. Em 9 países, a relação entre o HIV e drogas injetáveis é maior do que 40% no Brasil: Estônia, Ucrânia, Burma, Tailândia, Indonésia e Nepal. A mesma relação afim entre 20% e 40% na Espanha, Rússia, Líbia e Vietnã. Os pesquisadores alertam para o fato de que os dois números vêm crescendo de forma alarmante no país que faz o acompanhamento do número de usuários. A fronteira do tráfico internacional de drogas, consequentemente do seu uso injetável, estão se alargando para a África e a Ásia Central. Os especialistas apontam para a necessidade que existe política para atingir o usuário de drogas com campanha específica de prevenção para a transmissão do HIV. Essa estratégia, como por exemplo a troca de seringa descartável, deve estar inserida em um projeto de prevenção e deve ser iniciada enquanto o nível de infecção entre os usuários é baixa. De qualquer forma, essa análise, ainda que dificultada pela falta de dados consistentes em todos os países, serve de alerta. Os dados devem ser coletados da população do usuário, deve ser conhecida só assim a realidade do problema das drogas injetáveis poderá ser enfrentada de forma científica. Qual a razão de viver? Qual o seu trabalho? A razão de viver é uma comunidade de ajudar mútuo para dependentes químicos e foi fundado há 9 anos por voluntários que vivem no mundo das drogas que conseguiram se libertar do vício e hoje trabalha para ajudar outras pessoas a encontrar o caminho para a recuperação. No começo foi muito difícil, hoje ainda mais, pois muitas pessoas nos procuram para conhecer o caminho e sem ajuda é quase impossível mantê-lo funcionando. Recebe os mais de 300 pessoas que já atendemos nesses 9 anos, mas sem a ajuda de Deus e dos voluntários que trabalham nessa obra seria ainda mais difícil, e sem a ajuda da UB de São Paulo seria impossível. O trabalho de recuperação é realizado através de reuniões de passo, terapia ocupacional, reunião espiritual, reunião com a família e encaminhamento para a internação, onde o recuperado aprende a viver uma vida saudável, sem droga. Partilha de sentimentos e reunião ministrada por pessoas que vivam o problema e dependência química, o alcoolismo, e ajuda o recuperado a reconhecer suas falhas e admitir seus erros e conhecer o caminho da recuperação. O trabalho da razão de viver é simplesmente valorizar o ser humano, dando-lhe orientação e condições de sobrevivência, ensinando-lhes o trabalho para descobrir seus valores, encorajando-lhe a enfrentar a vida para que se sintam úteis e felizes. Para uma pessoa ingressar no grupo, primeiramente precisa desejar parar com o uso das drogas, frequentar a reunião e participar ativamente. Então é só seguir o programa e participar com muita vontade, que logo verá o resultado, pois um dia funcionou para mim. Mãe acorrenta filho para afastá-lo das drogas, em Maceió. O desespero que levou a dona de casa a acorrentar o filho adotivo de 14 anos dentro de casa, na periferia de Maceió, mobilizou até a Secretaria Municipal da Saúde. O drama da dona de casa foi noticiado por uma emissora de rádio. Ela relatou que já era a 4ª vez que acorrentava o filho para manter o garoto longe das drogas, principalmente o crack. O menor MBV é suspeito de roubar objetos de casa dos vizinhos para trocar por drogas. A mãe disse que não sabe mais o que fazer para livrar o filho da dependência química, por isso prefere mantê-lo acorrentado dentro de casa. Estou desesperada com meu filho desse jeito. Ele nega.
mas sei que usa droga na rua. A mãe do garoto informou que já procurou o conselho tutelar para solicitar ajuda, mas como o menor mora com os pais, os conselheiros disseram que não poderiam ajudar. Além do menor, ela tem mais de 3 filhos. Com o apelo da dona de casa, sensibilizou a Secretaria Municipal de Saúde, que enviou uma equipe especializada em usuário de álcool e droga para avaliar o quadro do menor e levá-lo para tratamento. Quando a equipe médica chegou, o menor havia acabado de fugir. A mãe mostrou que o menor estava acorrentado numa pilastra de alvenaria dentro de casa, mas abriu o cadeado da corrente com um pedaço de arame. Meu Deus, que tristeza para uma mãe ver seu filho nessa situação. Não é fácil. Nós temos que buscar Deus para a nossa vida, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo. Essa coisa acontece porque as pessoas, ela fica dentro de casa, brigam perto dos filhos, e aí acontece dos filhos acabar se sentindo triste, e acaba, quando cresce, acaba indo para as drogas. E as mães têm que tomar cuidado quando for brigar dentro de casa. Não precisa nem brigar, só chamar o marido lá para dentro do quarto, conversar, não brigar perto dos filhos, para que isso não venha acontecer mais tarde. Porque muitos filhos, eles se sentem um vazio e acabam querendo preencher com droga, com cigarro, com álcool. E isso acontece mesmo. E essa palavra, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: será que você não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu e que ele vive dentro de você? Seu próprio corpo não lhe pertence. Então a pessoa que está destruindo o corpo é porque ela não conhece Deus, né? A palavra já está dizendo. Ela não conhece Deus, ela precisa conhecer Deus para ela saber que ela não precisa ser feliz para poder usar droga, que ela só precisa de Deus para preencher todo o vazio que elas estão sentindo. Mas para isso a pessoa tem que buscar Deus para a vida dela, senão não vem a felicidade, a alegria. Nós vamos viver sofrendo, gemendo, chorando, se nós não buscarmos Deus para a nossa vida. Que o inimigo da nossa alma, ele não vai deixar nós ser felizes se nós não estiver com o nosso Pai, junto do nosso Pai. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, meu Pai, que estão usando drogas, Senhor Deus, ajuda elas, meu Pai, a sair, meu Pai, dessa escravidão, Senhor. Ajuda elas, tenham, meu Pai, encontro contigo, Senhor, que elas venham procurar o Senhor, meu Pai, tenham uma vida contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, este mundo, abençoa os 4 cantos do mundo, abençoa todo ser que respira, meu Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.